Olá galera, tudo bem? Olá turminha do nono ano. Aula 2, capítulo 4, Sala do Mestre. Hoje nós vamos falar de gráficos do movimento uniforme, que é o tópico de número 2. Toda vez que aparecer a palavra uniforme, alguma coisa é constante. Então preste atenção, antes da gente entrar nesses gráficos, vamos falar um pouquinho dessa função horária do movimento retilíneo uniforme. O que vem a ser o movimento retilíneo uniforme? Como o próprio nome diz, retilíneo quer dizer em linha reta. E toda vez que aparecer o termo uniforme, alguma coisa é constante, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho um móvel, tá? Que vai trafegar essa linha reta, por isso o termo retilíneo. Essa linha que ele vai trafegar, a gente dá o nome de trajetória, tá? E essa trajetória a gente vai especificar que ela vai ser dada em metros. Poderia ser quilômetros? Poderia. Só que a gente já vai trabalhar com a unidade padrão do sistema internacional, que é metros, tá? Olha só, o nosso móvel ele vai sair da posição zero no instante zero, tá? É como se eu fosse cronometrar o movimento dele, eu zerasse o meu cronômetro e colocasse esse móvel sobre uma régua na posição zero. E aí eu disparo o meu cronômetro no momento que o móvel parte. Quando esse passar em 1 segundo, este móvel vai estar passando pela posição 5 metros. Quando passar mais 1 segundo, no instante 2 segundos, o móvel está passando pela posição 10 metros. O que eu posso perceber? Que a cada 1 segundo, esse móvel percorre a distância de 5 metros. Sendo assim, voltando um pouquinho na aula anterior, você lembra que eu falei de velocidade? O que era velocidade? Era o espaço dividido pelo tempo. ΔS sobre ΔT. Lembrando que toda vez que aparece o termo delta, significa para nós variação. Então, ΔS, variação do espaço. ΔT, variação do tempo. E a variação do espaço é o espaço final menos inicial. A variação do tempo, o tempo final menos o tempo inicial. Nós vamos dividir esse movimento dele em alguns trechos. Por exemplo, no primeiro trecho, quem é a posição final? 5. Quem é a inicial? 0. Então vai ficar 5 menos 0. Tempo final, 1. Tempo inicial, 0. Quando eu vou para o segundo trecho, a posição final passa a ser 10 e a inicial passa a ser 5. Logo, 10 menos 5, tempo final, 2, tempo inicial 1. 2 menos 1. Mas se você fizer o primeiro quociente, o segundo quociente, você vai perceber que ambos vão dar 5 sobre 1, que é o próprio 5. E como esse 5 se refere à minha velocidade, o que eu concluo? Que a velocidade é constante. E essa é a característica do movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade é constante. Por isso que o móvel percorre espaços iguais em tempos também iguais. Bem, agora vamos supor que eu falasse assim para você, no instante 3 segundos, que posição que ele estaria ocupando? Bem, de acordo com o meu cronograma, no instante 3 ele estaria na posição 15, no instante 4 na posição 20 e aí sucessivamente. Mas se eu te perguntasse assim, e no instante 79º, em que posição que ele vai estar? Apesar de eu ir fazendo de 1 em 1, eu consigo achar essa posição, só que eu vou ter um grau de dificuldade maior. Por isso, nós vamos, a partir dessa expressão, criar o que a gente chama de função horária, que é uma função que vai permitir determinar que posição que esse móvel vai estar depois de um certo intervalo de tempo. E como que eu vou fazer isso? A partir da própria função da velocidade. Olha o que eu fiz. Eu peguei a função v igual a s menos s0 sobre t menos t0 e fiz o tempo inicial igual a zero. Se o tempo inicial é zero, t menos zero é o próprio t. Logo, esse t que está dividindo, eu vou passando do primeiro membro multiplicando. Aí vai ficar v vezes t igual a s menos s0. E esse menos eu passo para o primeiro membro mais s0. Se eu colocar um espelho aqui, eu vou perceber que esse espelho vai refletir essa fórmula. S igual a S0 mais VT, que seria como se fosse o oposto disso. Daí, essa expressão recebe o nome de função horária do movimento retilíneo uniforme. E se é uma função, alguma coisa depende da outra. E o que eu vou ter dependendo aqui? O espaço dependendo do tempo. E quando isso acontece, eu digo que o meu espaço está em função do tempo. Certinho? Então, de acordo com a nossa figura, com o nosso esquema, com o nosso desenho, nós podemos construir um gráfico, um diagrama. Então, toda vez que você vê lá S vezes T, espaço em função do tempo, o eixo Y é o eixo do espaço, o eixo X é o eixo do tempo. Tá bom? Então, vamos pegar esse gráfico e vamos associar a essa figura. Olha o que vai acontecer.
Associando esse gráfico à nossa figura, veja bem, no instante 0, o móvel estava na posição 0. No instante 1, o móvel estava na posição 5. E no instante 2, na posição 10. Então, quer dizer que se nós pegarmos esses termos como fossem pares ordenados e ligasse esses pontos, nós teríamos uma reta. E tem que ser, porque nessa função não aparece nenhum termo quadrático, nenhum termo de segundo grau. E todo gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Agora nós vamos pegar esse gráfico e vamos montar de acordo com a nossa função a função que deu origem a ele. Olha o que eu quero dizer. Essa função é S igual a S0 mais VT. Quem que é S0? É a posição inicial. De onde ele está saindo? Posição 0. Então, eu vou repetir aqui. Ó. Então, S é igual a 0. Mas, com que velocidade ele está saindo? Bem, nós descobrimos aqui que a velocidade vale 5. Então, 5 vezes t. Daí eu posso concluir que essa função horária é S igual a 5t. E essa função, para essa situação, permite eu calcular onde esse móvel vai estar em qualquer posição. Está claro isso? Lembra que eu comentei lá no início? E se o móvel estiver passando pela 79ª posição, no instante 79, né? Depois de 79 segundos, 79º segundo, onde que esse móvel vai estar? Aí você pegaria 5 vezes 79, tá certo? Daria 395 metros, ele estaria passando pela posição 395, ok? Beleza? Um abraço a todos, daqui a pouco eu volto com mais exercícios para vocês, tá? Tchau, tchau.